Oi, oi, Toy Maníaco, sou a Aline Reis, social media da Toy Mania, e é um prazer estar com vocês aqui para mais um episódio do nosso podcast da Toy Mania, através do Toy Play, que é a forma que a gente trouxe para vocês e está trazendo também com a segunda temporada vários conteúdos acerca do mundo dos brinquedos, mas em contextos diferentes. Lembrando também a vocês que a Toy já possui aí 20 anos de história, faz parte do Grupo Barão, que tem 45 anos de história. Então, tudo que vocês prezam acerca de qualidade, tradição e muito mais, vocês sempre conseguem encontrar aqui na Toy Mania. E agora, sem mais delongas, vamos seguir para o nosso episódio. Então, solta a vinheta, produção. Pensou brinquedo? Pensou Toy Mania! E agora, Toy Maníacos, estamos com mais um episódio super especial para vocês. E para o tema de hoje nós vamos falar sobre a arte como ferramenta de conexão infantil. Só que para isso hoje eu não estou sozinha, estou aqui com a Esther da ONG Chique é Ser Solidária. Então, por favor, se apresente para nós. Fala, Toy Maníacos! É um prazer estar aqui. Eu sou a Esther, para quem ainda não me conhece, eu sou líder empreendedora social ali da região oeste de São Paulo. E é um prazer estar aqui como parceira da Toy Mania, como co-host e conhecer um projeto tão lindo que hoje o papo vai ser incrível, tenho certeza. Com certeza, o papo vai ser mais do que especial. Estamos aqui com o nosso convidado de honra, Luiz, que é da Doutores da Alegria. Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre esse nome. Então, Luiz, por favor, primeiro eu agradeço, de você estar aqui com a gente hoje. Pode se apresentar. Quem que tem que agradecer sou eu e a Doutores da Alegria, né? Meu nome é Luiz Vieira da Rocha, eu sou diretor-presidente da Associação Doutores da Alegria, que é uma organização fundada em 1991. Vamos completar 33 anos esse ano. Uau, nossa, muito tempo de história. E, Luiz, você pode começar contando para nós um pouco sobre o que é, a Doutores da Alegria, esse projeto? Então, como eu falei, Doutores é uma organização não governamental, sem finalidade de lucro, que foi fundada pelo ator do teatro musical Wellington Nogueira. O Wellington Nogueira, nos anos 80, ele foi para Nova York para estudar teatro musical, queria ser um artista da Broadway, e em determinado momento ele recebeu uma ligação de uma amiga falando: olha, tem um grupo de palhaços que atuam em hospitais do Big Apple Circus, que é incrível, você deveria ir conhecer. Ele pensou assim: eu vim aqui para ser um astro da Broadway, agora ela quer que eu vire palhaço. Mas enfim, ele foi, se apaixonou pelo trabalho. Ele conta que quando ele entrou no hospital e viu uma dupla vestida de branco, como o profissional de saúde, mas eram palhaços, era como se toda a cena tivesse em preto e branco e os palhaços fossem colorindo por onde eles passavam. E o que aconteceu? Ele integrou aquele grupo, ficou 3 anos, e no final dos anos 80 ele veio para o Brasil e empreitou essa criação dessa Associação Doutores da Alegria. Então foi responsabilidade do Wellington Nogueira. Na época, em 1991, o palhaço provavelmente já tinha ido para o hospital como um animador, deve ter ido no Dia da Criança, no Natal, e assim foi, mas nunca o palhaço como um profissional inserido ali no campo da multidisciplinaridade, junto com a enfermagem, junto com o fisioterapeuta, o assistente social, o terapeuta ocupacional. Então, essa proposta, que era ainda é bastante inovadora, era bastante estranha, para os próprios hospitais. Como assim? O palhaço ele vai vir, vai participar de reuniões, ele vai ter um crachá, ele vai dialogar com todos nós, ou ele só vai se apresentar? Não, ele vai fazer tudo isso. Ele vai dialogar com todo o sistema, quer dizer, com os profissionais de saúde em todos os níveis, e vai criar conexões com esse público e principalmente com os pacientes, com as pediatrias, as crianças e os adolescentes e seus acompanhantes. Então foi assim que surgiu o Doutores. Foi uma luta contínua, bastante insistência da parte dele, das pessoas que apoiaram ele no início dessa empreitada, porque era muito inusitado. Era algo que as pessoas falavam: será que tem pertinência? Será que não vai atrapalhar? Será que isso vai dar certo? E durante esses 33 anos a gente viu
todos os frutos que Doutores gerou aí nas políticas públicas da saúde e da arte. Uau, uma história que carrega uma importância e um impacto tão gigante. E eu fiquei curiosa, você consegue compartilhar pra gente como que veio esse nome, Doutores da Alegria? Foi em função desse processo, daquilo que ele estava visualizando? Como você citou a cena de que tinha pessoas ali com vestidos de branco, né, referente àquela alusão que a gente já tem dos médicos, mas a contraponta eram palhaços. Como que surgiu esse nome? Esse nome, ele diz da metáfora por onde se apoiam os atores e as atrizes para a atuação nesse trabalho dentro dos hospitais. Eles fingem que é médicos, né? Eles parodiam a figura mais importante do sistema, que é o médico, né? No sistema hospitalar. E usam jaleco branco, como os médicos, mas obviamente se intitulam doutores e doutoras, mas obviamente são palhaços. E esse pontapé inicial para entrar dentro do ambiente, fingindo ser a pessoa mais importante, mas sendo ridículo, o cara que erra, né? O médico é o herói, o cara que só acerta e de repente ele vem errar aqui, vem falar coisas estranhas, isso gera um estranhamento bem positivo e que talvez seja um pontapé inicial para esse encontro. Então, o Wellington, quando pensou no nome Doutores da Alegria, justamente já pensou nessa associação. É um doutor, mas ele é carregado de outros valores e outros sentimentos. Muito legal. E assim, vocês atualmente atendem quantos hospitais ou outros locais? Como que funciona? Então, o trabalho, como eu falei, é de uma dupla ou de um trio, né, de palhaços, que são inseridos dentro do hospital. O hospital não paga nada, quem paga é a Associação Doutores da Alegria. E esses artistas, eles atuam 2 vezes por semana nos hospitais, né, terças e quintas ou segundas e quartas. Esse é um parâmetro, né? Tem gente que pergunta, não podia ficar todo dia? Não. A ideia é até ver o resultado dessa intervenção quando ele não está lá, né? Esse é um outro assunto, como é que a gente avalia o resultado desse trabalho. E às sextas-feiras é o dia que todo o grupo se encontra e a gente aprimora o trabalho. É um dia de desenvolvimento institucional, desenvolvimento artístico. Então, essa dupla de artistas, eles têm acesso a todos os ambientes do hospital, estão inseridos ali no campo da multidisciplinaridade e acessam leito a leito, né, cada criança e cada família, obviamente cada acompanhante, a partir da permissão da criança, né? Os valores importantes sempre é trabalhar a partir da permissão, trabalhar a partir do que a criança permite, pode, né? E delicadeza nas relações. Então o palhaço, ele vai no quarto, sempre pede licença, né, para entrar, e muitas vezes a criança, ela diz um sim, mas o corpo dizendo, olha, entra com cuidado porque eu estou numa situação fragilizada. E o palhaço, ele é treinado, ele tem que ter essa sensibilidade de entender todas essas linguagens, inclusive o que o olhar fala, o que o corpo fala. E ele não vai ali para ser um cara virtuoso, né? Vou aqui para me apresentar, então você fique aí, observe como eu sou incrivelmente bom. Não, ele vai lá se dispor a colocar a criança numa situação que talvez seja a contramão da internação, é uma situação de proatividade, né? A partir do momento que ele pede autorização, talvez seja a única pessoa que peça autorização para entrar num quarto, né? Porque quem já esteve no hospital, aquela porta entra, abre e fecha a qualquer horário do dia e da noite, da madrugada. E ninguém está pedindo exatamente permissão, as pessoas estão lá trabalhando, né? A criança não tem direito de falar, não quero tomar injeção, não quero tomar remédio, não vou fazer o exame. E o palhaço, ele dá essa opção. Né? Então, muitas vezes, aquele não, ele pode ser transformado num sim, se o palhaço achar um caminho que é a partir do respeito daquele não. Mas, como ele vai voltar, né, daqui 2 dias, a chance do sim é muito grande. Incrível. Luiz, hoje vocês têm uma centralização dentro de hospitais, né? Há outros lugares que vocês têm ou algum outro programa que é fora do ambiente hospitalar? Então, a atividade continua, né, em hospitais públicos, são referências no atendimento em pediatria e no Rio de Janeiro referência em outros atendimentos também de outras faixas etárias. E logo nos primeiros anos, né, do trabalho,
houve uma demanda espontânea dos profissionais de saúde que queriam conversar com os atores e as atrizes, ali sem nariz, de cara limpa, falando assim, puxa vida, tem famílias que eu não consigo acessar, não tenho uma boa relação, e depois que vocês passam pela visita, né, pela intervenção do quarto, tudo fica diferente, aí eu aproveito e vou conversar com elas. Será que a gente não podia, vocês virem aqui e a gente conversar sobre isso? Né? Então aí a gente começou a desenvolver as primeiras oficinas que a gente chamava na época o Hospital pelo Olhar do Palhaço, no sentido que a gente não ia ensinar o profissional de saúde a ser melhor médico, ou melhor enfermeiro, ou melhor profissional. A gente ia falar da perspectiva do artista e da perspectiva do artista que escolheu a linguagem do palhaço como um caminho artístico, como é que ele funciona, né? Como é que ele olha para aquela realidade de maneira descomprometida da realidade do profissional de saúde. É como se todo mundo ali qual é o intuito? Livrar a criança da doença, né? Restabelecer a saúde. E o palhaço, obviamente, acredita nisso, acha isso muito importante, mas ele vai além. Ele vai lá se conectar com o lado saudável da criança, com aquilo que ainda está bom, né? E aí mostra para todo mundo que aquela criança, ela não é a doença, ela é uma criança que está naquela situação e que tem o que ela deseja é brincar, né? Ela deseja estar fora dali, deseja brincar. Então, o palhaço ele vai ali mostrar para aquela comunidade, para o profissional de saúde, para a própria família, que precisa ser garantido algo muito próximo do que a criança tinha em casa, no campo da convivência familiar, no seu direito de brincar. Né? Então a gente vê, por meio de pesquisas que a gente, doutores, sempre se preocupou a avaliar o impacto dessas pesquisas, que as relações em torno da criança, da família e do profissional de saúde começam a se qualificar. Né? O profissional de saúde começa a falar, puxa, eu comecei a olhar mais a criança e menos o paciente. Né? A mãe começa a falar, puxa vida, eu vi que o meu papel aqui não é só controlar o que acontece do ponto de vista da medicina, dos técnicos, eu tenho que garantir que a minha criança tenha algo semelhante ao que ela tinha em casa. E a criança começa a brincar, a mãe fica feliz e tudo mais. Mas o que acabou acontecendo, essa demanda desses profissionais de saúde colocou a gente com uma vontade, uma intenção de criar uma escola. Então, Doutores da Alegria tem, desde esses primeiros anos, e depois a gente oficializou isso a partir de 2007, uma escola. É uma escola de formação para o encontro, né? Sobre qualidade do encontro, né? Porque Doutores da Alegria acredita que a alegria é o resultado de encontros potentes, de relações que se estabelecem de maneira forte, onde um quer suprir a necessidade do outro. Muitas vezes não tem nenhuma gargalhada, mas isso é alegria quando as pessoas estão conectadas. É incrível. Eu acho que acredito, vem muito dessa conexão também que se cria, né? Acaba trazendo a consciência para a família, a consciência para os médicos ali, que não é só a doença em si, né? Tem um ser humano ali por detrás para se cuidar. Todos esses voluntários, esses palhaços que fazem esse trabalho, eles são voluntários ou como é que funciona? Não, eles não são voluntários, são atores e atrizes profissionais. Como é que funciona? Para você acessar, né, um processo seletivo, né, para entrar para o elenco de Doutores da Alegria, tanto em São Paulo, Rio ou Recife, a condição básica é que você seja já um profissional das artes cênicas, né? Então a maioria deles fizeram faculdade de artes cênicas ou se formaram na prática do teatro, né, do teatro de rua ou do circo, muitas vezes de outras também linguagens, até dança e música. Sim. E escolheram o palhaço como um caminho de desenvolvimento profissional e pesquisa. Então, eles já são palhaços antes de vir. Então, quando a gente vai fazer um processo seletivo, a gente divulga junto aos teatros, aos coletivos de palhaço, a gente até sabe quais são eles, porque eles se apresentam, então Sim. a gente vê. Então, o que faz o palhaço? Se ele tem vontade de levar a sua expertise, né, a sua pesquisa para a realidade do hospital, ele, assim que ele ingressar, a gente ajuda ele a adaptar tudo isso para a realidade do hospitalar. Então a gente brinca que aí ele vai se tornar um besteirologista, né, que é um especialista em bobagens e besteiras.
né, apoiados nessa paródia que ele é um médico. Então, de certa forma, há uma formação para esses atores. Então, eles já vêm formados, né? Como eu falei, eles já são parte mais profissionais, cênica. então ele não vai experimentar uma intenção de ser palhaço no Doutores. Isso foi um grande acerto do Wellington, Entendi. sabe? Que ele já tinha que ser palhaço. O que talvez é novidade para eles e deve ser instigador é o cara que nunca foi para o hospital e falou, puxa vida, eu queria pegar essa minha bagagem, esse estudo, eu quero ver como é que funciona isso. Sim. Tanto é que o processo seletivo é uma grande oficina, né, de vários dias, sendo que a última etapa é no hospital. Então a gente sabe de palhaços maravilhosos no palco ou do circo, que fizeram essa primeira parte da oficina também de maneira incrível, mas chega no hospital, ele percebe que aquele ambiente não lhe interessa, ou algo aconteceu ali que não deu aquela cola. Então a gente até brinca, né, que quem escolhe o palhaço em última instância é a criança, é o paciente. Incrível. Uau, e assim, como você falou, né, sobre essa questão até das etapas que tem, e de fato ter essa última, que já é diretamente no hospital, eu fiquei curiosa para saber o que é feito em um dia comum de ação nos hospitais. Você compartilhou com a gente um pouco que ocorre 2 vezes ali por semana, tem todo esse processo, essa curadoria antes, e olha como é importante ter esse papo que estamos tendo hoje, porque percebe-se a veracidade, a responsabilidade acima de tudo que vocês estão fazendo e o cuidado. Mas eu gostaria realmente de saber o que é feito em um dia comum de uma ação no hospital. Então, a dupla, ela às vezes são trios, né? Principalmente no treinamento. Esse palhaço que acabou de ingressar, ele passa por até 2 anos nesse treinamento em serviço, recebendo, né, como profissional que é, mas ele está sendo acompanhado por uma dupla de palhaços mais antigos, mais experientes. Então, o palhaço, a primeira coisa que ele faz, ele vai para o seu camarim lá, que é um camarim improvisado, né, um banheirinho, ou é um lugar que o hospital, que é um compromisso que a gente pede do hospital, de deixar que o palhaço se constitua ali, né, enquanto figurino e maquiagem. A partir dali, o primeiro passo, ele vai cumprir um itinerário já acertado, que quando a gente abre um hospital ou quando a gente renova, né, uma permanência no hospital, a gente olha para a rotina do hospital com os profissionais chaves, né? No caso da pediatria seria a chefe de enfermagem, o chefe da pediatria, e olha qual é a rotina que se estabelece ali, a hora de almoço, a hora de banho, a hora de medicação, a hora de visita de médico, e a gente propõe um itinerário alternativo, né? Que dialoga com esse itinerário estabelecido, né? A gente não vai mudar isso aí, mas a gente não quer atrapalhar e também quer ter espaço de atuação. Então, ele vai seguir, mas o primeiro passo é conversar no posto da enfermagem do andar. Então, a primeira conversa é: estamos aqui de novo, né? O que aconteceu da última vez que eu estive para hoje? Aí as profissionais, né, a maioria das profissionais de saúde, os profissionais, né, eles contam, olha, fulano teve alta, saiu, entraram mais tantas crianças, ou aquela criança finalmente vai ser operada hoje, então ela já está um pouco anestesiada, então pode ser que ela não esteja muito conectada aí no encontro. Tem outra criança que fala, teve uma outra criança que já saiu da cirurgia. Então, quer dizer, o palhaço ele recebe essas informações e o Wellington brinca muito. O que ele faz com essas informações? Ele guarda e não faz nada, né? O que quer dizer isso? Né? Ele precisa da informação para não fazer nada. Ele precisa sim das informações e saber como é que está aquele dia e respeitar as condições diversas aí dos pacientes. Mas ele não vai fazer nada contaminado por aquela informação. É isso que é o exercício. Se ele vai dizer, como a enfermeira disse, olha, fulaninho vai operar, está muito nervoso, tomou já uma pré-anestesia, ele não vai lá dizendo, olha, essa criança não vai brincar, então eu vou ser rápido, ou ela... Não, ele não vai. Então ele esquece essa informação, obviamente ele sabe que qual é aquela situação daquela criança, mas vai tentar tudo que ele pode, né? E para que se estabeleça ali uma proatividade da criança, porque ela esqueça um pouquinho
o que vai acontecer, essa cirurgia, ou que ela esqueça o que aconteceu, e que ela se conecte ali em tempo real naquilo, no momento presente, né? Isso que o palhaço faz, né? A cada quarto que ele entra, ele procura se desvencilhar da experiência anterior, do último quarto, de todas as experiências, inclusive da experiência que ele teve com aquela criança e com aquela família, que pode ter sido tal determinante ou não, mas ele tenta entrar num espaço vazio, porque se ele entra no quarto já sabendo, puxa vida, aquela mãe, aquela vez, ela não estava bem, então eu já vou brincar com ela, vou provocar ela, eu vou falar para a criança isso, para que a mãe perceba aquilo. Se ele fizer isso, nada vai dar certo, né? Por quê? Porque ele planejou e não viveu o presente, né? Sim. Porque na técnica do improviso, né, na linguagem do palhaço, o mais importante é que ele entre, faça uma leitura em segundos aí, como é que está esse ambiente, o que está acontecendo aqui, e adote um caminho de início, né? Nossa, muito legal, porque você percebe que tem que ter todo esse feeling, né? Essa sensibilidade acerca do trato com a mãe, com a criança, com os procedimentos que ela está ali exposta. E eu fiquei me perguntando assim, como que o brinquedo ou o brincar é inserido no dia a dia das ações que são realizadas através do Doutores da Alegria? Então, o trabalho do palhaço é estabelecer uma brincadeira, né? Uma grande brincadeira envolvendo brinquedos ou não, né? A princípio, como eu falei, essa conexão olho no olho, fazendo todas as leituras possíveis, muitas vezes um brinquedo ele pode interferir. Mas, obviamente, quando ele faz essa leitura e vê que algo está estranho naquele ambiente, e ele precisa de uma saída, às vezes ele se apoia na boneca. Ele começa a conversar com aquela boneca, e aquela boneca toma vida ali e gera talvez um estranhamento que todo mundo faça, cara, ele enlouqueceu de vez, esse palhaço não tem jeito. Então ele vai sim se apoiar nos brinquedos. Muitas vezes as crianças querem isso, né? Elas estão manipulando brinquedos, mas muitas vezes o palhaço ele olha aquilo também no exercício de que aquilo poderia ser uma outra coisa, dar novos significados até para os brinquedos bem conhecidos. E tem histórias aí de palhaço que fez campeonato de PlayStation dentro de enfermarias, e que isso demorou várias semanas, e porque o palhaço tem adolescentes também, né, nas pediatrias, e tem adolescentes fera, né, no videogame. E o palhaço diz, eu sou muito melhor que você. Duvido que você consiga me superar. E aí, quer dizer, o brinquedo, né, o jogo cumpre esse papel. Isso desde o brinquedo até a arte em si, né? Sim. Luiz, como que você enxerga que a arte pode transformar a vida das pessoas? Eu acho que a arte, ela traz para a realidade, né, as coisas invisíveis da vida, né? Eu acho que a arte, o objeto artístico e a intenção do artista, ela traduz a subjetividade da vida, aquilo que a gente não sabe que existe ou que pode explicar, em forma de emoções, né? Eu acho que isso dá corpo. No caso nosso do hospital, faz um total sentido. Por quê? Porque a arte, que ela não é não é intrínseca ao ambiente hospitalar, né? Hoje tem muitos hospitais que têm exposições, que têm orquestras, isso vem mudando. Era diferente lá do início, lá da jornada do Wellington, lá no começo, nos anos 90. Mas a gente sabe que a arte, ela gera uma ruptura, né? Ela gera uma ruptura num ambiente bastante hierarquizado, num ambiente onde muitas pessoas, muitos profissionais têm turnos e passam, né? Você fica 24 horas ali, você vai ver vários profissionais que muitas vezes você não vê no dia seguinte, vai ver daqui 2 dias, depende do turno de trabalho. Você está sempre esperando uma boa notícia, e nem sempre as boas notícias vêm, ou você está sempre numa espera. E a arte, ela passa uma rasteira em tudo isso e gera um outro estado, né? Um estado onde a pessoa entra em contato, como eu falei, com coisas que ela está vivendo, que só ela, né? Cada objeto de arte, ela é capaz de gerar uma experiência única, né? em cada indivíduo. Então, a gente sabe desta importância. E aí,
por isso a gente também se preocupou desde o começo não se colocar como arte-terapeutas ou terapia da arte, porque isso sempre queriam nos colocar nesse lugar, até para se conformar com a presença de uma dupla de palhaço ali, né? O que a gente vai fazer com essas pessoas estranhas aqui dentro? Não, eles são terapeutas. E a gente falou, não, a gente não é terapeuta, né? A gente é artista, né? E a gente treina bastante, a gente tem bastante habilidades e a gente é munido de valores de respeito, delicadeza, para que essa arte seja entregue da melhor maneira possível dentro dessas condições desse ambiente. Até o Wellington brinca muito assim, a gente deixa a medicina para os profissionais de saúde, porque da medicina a gente só entende das veias cômicas, né? Então ele sempre brinca isso, no máximo a gente sabe o que é uma veia cômica, é um trocadilho. E a leveza que isso traz, né? Sim. Tanto não só para a criança em si, que acaba sendo o foco, mas toda a família, todos os médicos, o corpo ali. Eu acho que deve ser para eles uma sensação muito boa de vocês estarem, chegaram, que bom que e se chegaram. libertar um pouco, sabe? É incrível, quando você entra no hospital, você sabe quando tem palhaço, é incrível, né? O hospital é grande, tem vários andares e o palhaço é uma dupla ou um trio, raramente, mas na maioria das vezes é uma dupla. A gente sabe quando tem palhaço, né? A gente sente essa onda de se reverberando, porque o palhaço, a partir do momento que ele está transitando num corredor, entrou no elevador, ele está improvisando e está atuando ali como palhaço, né? Não é só dentro do quarto e tudo mais. Então isso acontece mesmo, quer dizer... É a potência da arte, É a potência da arte. Incrível. E aí, Luiz, agora falando de social para social, aqui eu entendo bem essa jornada de captação, eu sei que tudo isso, para poder se montar uma estrutura como essa, tem recursos que têm que ser aplicados. Hoje vocês têm desafios em relação à captação de recursos? Nossa. Como que funciona a captação de recursos de vocês? De profissional para profissional, né? Quer dizer, quem está dentro de uma organização, né, da sociedade civil, né, no terceiro setor, o desafio não para nunca, né? Porque a gente não tem um fundo patrimonial, não tem aplicações, a gente não tem um patrimônio, né? Então a gente capta o recurso e realiza o sonho, né, de realizar aquela ação planejada, em geral no ano anterior, de fazer aquela entrega e gerar aquele impacto social. Doutores da Alegria atua integralmente por meio de doações de pessoas e empresas que podem utilizar as leis de incentivo à cultura. Essa foi o projeto cultural, ele tem esse apoio fundamental que foi da Lei Rouanet, foi a primeira lei de incentivo, né, oferecida pelo Ministério da Cultura, e depois surgiram outras leis de incentivo, tanto no Estado quanto no município. Mas a principal delas, do ponto de vista onde a gente pode aportar um plano anual, onde a gente escreve todas as atividades de São Paulo, Rio e Recife, é na Lei Rouanet. Então, mesmo tendo essa chancela para oferecer para as empresas e as pessoas que elas podem pagar menos impostos, quer dizer, elas na verdade vão pagar o mesmo valor, mas elas vão designar parte dos impostos que viram doações para os projetos aprovados, o desafio é grande, né? Então a gente esse ano está enfrentando aí dificuldades que as empresas estão apurando o lucro trimestralmente, então diminuiu a liquidez de recursos. A gente perdeu a nossa casa aqui em Pinheiros, onde a matriz foi demolida pela voracidade aí da indústria da construção civil. A gente habitou uma casa onde tinha espaço de treinamento, a escola, durante 32 anos, e ela foi demolida. E nós estamos indo para o centro de São Paulo. Acho que a escolha foi essa. Puxa, a gente quer contribuir também para que São Paulo seja uma cidade melhor, que o centro seja um lugar melhor. Sim. Então a gente está ocupando ali um imóvel tombado, né, num andar de um prédio tombado, e estamos buscando recursos aí também para poder fazer essa adaptação. O espaço está alugado, mas a gente não pode usar porque ele não tem divisórias, não tem uma estrutura que nos receba, né, para fazer o treinamento dos artistas, fazer palestras, organizar pequenos cursos e atividade técnica também, né? Porque Doutores da Alegria não é só feito de artistas, né? A gente tem, em geral, 50 artistas, né, nas 3 capitais, e 30 profissionais de formações diversas, né, uma equipe multidisciplinar. Então a gente tem desde assistentes sociais, profissionais de marketing, eu sou sociólogo, então quer dizer, é uma diversidade
de formações e que fazem, né, esse trabalho acontecer lá na ponta. Eu acho que essa consciência é necessária que chegue na sociedade civil, né? Que eles compreendam que não é só o que eles veem, talvez, ali em rede social de uma ação. Tem toda uma estrutura por detrás, existe todo um planejamento de impacto que é feito, de certa forma, em organizações realmente sérias, mas que só sai do papel se a gente tiver o recurso correto ali, né? E aplicar da forma correta. Dentre todas as... E aí você já tem muitos anos, né, nessa jornada. Teve alguma história específica que te marcou muito, Luiz? Que você pode contar aqui pra gente? Eu acho que doutores têm sempre te fornece uma experiência marcante, né? Eu acho que desde que eu entrei, na verdade eu conheço doutores desde o início, né, da operação, e mais precisamente a partir do 5º ano eu fui executivo da Fundação Abrinq e o Doutores da Alegria recebeu um prêmio, que era o Prêmio Criança, que é um prêmio de reconhecimento de organizações que se destacaram na defesa e garantia de direitos de criança e adolescente. Então, naquele ano, em 97, Doutores ganhou esse prêmio e, a partir dali, a gente começa a ajudar o projeto a sistematizar para ter uma disseminação de conceitos, de uma forma que ele possa se multiplicar e até influenciar uma política pública. Doutores, hoje não, já há muito tempo, né, desde por volta da primeira década de atividade, ele é considerado uma atividade exemplar que contribui para a humanização hospitalar no campo do acolhimento ao paciente e ao familiar. Então, a gente foi elevado a uma categoria de referência, né, de projeto que a sociedade civil pode empreender, em particular como palhaços atuando em hospital, e isso gerou um sem número. O último censo que a gente tem é de 1.500 grupos de palhaços que atuam em hospitais, né? Todos eles são reconhecidos, é um tipo doutor da alegria, né? A gente virou um sinônimo de categoria. Sim, sem dúvida. Então a gente vem trabalhando com esses grupos para ajudar os grupos a serem melhores, mesmo voluntários ou profissionais, a maioria deles são voluntários, que eles aprofundem no estudo da linguagem. Então, eu posso contar assim, que eu tive uma experiência incrível antes de ir para Doutores, já estava decidindo ir para Doutores, eu tinha saído da Fundação Abrinq, e o Wellington me convidou para assistir o documentário, isso foi 2005, foi quando eu entrei, o documentário Doutores da Alegria, o filme. Né, um filme dirigido pela Mara Mourão e que foram 300 horas filmadas, né, uma câmera coberta camuflada com um boneco e um único cameraman também vestido de profissional de saúde que ficava dentro do quarto e ia filmando as interações. Filmaram mais de 360 horas e o filme, com acho que 90 minutos, mostra ações espontâneas desse encontro, desse palhaço, e fala assim, quem são eles, como é que se formam, como é que as coisas dão certo e dão errado, né, as coisas como é que as crianças subvertem até o palhaço, né, eles conseguem tirar o palhaço do centro da história e ocupar esse lugar. E eu fiquei muito sensibilizado, eu recomendo buscar conhecer esse filme, ainda ele, mesmo de 2005, ele é muito atual. E uma outra história que eu fico pensando aqui agora, a gente tem, uma vez que a gente escolhe pediatrias referenciadas, a gente está falando de doenças complexas, né, e internações de média a longa duração. Então, é muito comum a gente passar anos, né? A gente encontra a criança com 3 anos, depois encontra com 10, encontra com 14, né? Se tratando de doenças graves, doenças genéticas, novas doenças. E a gente tem uma história que envolveu um único serzinho lá, um menino, né? O Matheus, que ele conseguiu envolver, mesmo quem não estava no hospital, porque todos os palhaços passaram por ele, porque cada ano a gente troca a dupla. Sim. E ele era uma criança que morava no Hospital do Mandaqui, em São Paulo. Ele sofreu um acidente quando ele tinha menos de 2 anos, um atropelamento, e ele ficou tetraplégico. E de 2 anos, dessa idade até os 18 anos, ele viveu dentro da UTI do Mandaqui. Nossa. Mas, uma criança que não é a doença, né? É o Matheus, muito ativo, que pintava com a boca, né? Ele usava todos os meios aí de computação, fazia desenho, um ilustrador inacreditável, editou um quadrinhos. Então fizemos um leilão de arte, de obras dele, que ele pintava. As palhaças presentes lá, eu lembro que estimularam muito ele a pintar com a boca.
né, com o pincel pintando com a boca. Então, hoje o Matheus está em home care, né? Eu sigo ele pelas mídias sociais, ele é um cara incrível, cheio de amigos, cheio de energia de vida, de felicidade. Estava numa campanha para trocar a cadeira dele motorizada, né? O Matheus Alves. Então, é isso, a gente... nem tudo que você vê é aquilo que você vê. Então, quer dizer, mesmo numa situação de uma doença grave, existe ali uma pessoa incrível e que não tem dó de si mesmo e está viva e querendo conquistar cada vez mais espaços. Uau! Olha, fiquei sem palavras e extremamente emocionada, porque olha como todo esse acompanhamento que foi feito mudou completamente a realidade, né, desse garoto. Claro que também partiu muito do esforço dele, mas o estímulo que era feito através de vocês potencializou quem ele se tornou hoje. E assim, eu sei que a gente pediu para que vocês, né, trouxessem algum item que fosse marcante do dia a dia de vocês ou do contexto de vocês. E aí você pode compartilhar o que trouxe para nós? Eu fiquei pensando, qual brinquedo levar, né? Para Toy Mania. Aí, na verdade, eu trouxe isso aqui, que é um palhaço, que pode ser um brinquedo ou não, né? Pode ser, talvez, um brinquedo de adultos. Esse palhaço, eu ganhei de uma palhaça que foi uma das veteranas lá, da Soraya Said, quando eu completei um mês, né? Eu vou completar 18 anos agora, mês que vem, de Doutores da Alegria. E quando eu completei um mês, acho que eu passei um ritual ali de iniciação, eu ganhei esse palhaço. Até o Wellington falou, nossa, que importante que você tá virando, você ganhou o palhaço. Eu falei, Aí eu lembro que ela me contou, olha, esse aqui é um palhaço que representa boa parte do que é o nosso palhaço, ele é um sujinho. Eu falei, como assim sujinho? Ele não é aquele palhaço bonitinho, não é o palhacinho que muitas vezes está nas lojas, que ele é todo arrumadinho. Ele é um palhaço que tem uma humanidade, né? Ele tem aqui as roupinhas aí humildes, né? Inclusive eu aprendi ao longo do tempo por que o palhaço usa muita listra. Sabe que o palhaço sempre estava ligado ao circo, às companhias mambembes, né, itinerantes. Então ele não tinha dinheiro, né, para investir em figurino. Então ele usava tecidos de colchão de palha. Então o colchão ficava velho, mas o tecido era bom. Ele fazia calças, fazia o seu figurino a partir disso. E se você olhar esse palhaço, ele nem sorrindo está, né? Porque em geral, né, quem vai construir um brinquedo vai falar, não, esse palhaço tem que estar rindo, porque senão, que palhaço é esse que não ri? Às vezes os palhaços não riem, né? Às vezes riem muito, às vezes passa tempo sem rir. Como eu falei, né, a alegria não precisa de nenhuma risada, né? É uma conexão que se estabelece, uma conexão forte, né, que leva ambos a um outro lugar. E aqui a maquiagem desse palhaço, também eu pensei, puxa, vou poder falar dessa informação. O palhaço Arrelia, isso uma palhaça que me contou, foi a Thaís Ferrara, que o Arrelia sempre falava, olha, não põe muito pancake na cara porque você vira uma coisa, né? A criança precisa ver que embaixo dessa maquiagem tem um ser humano aí, né? Então uma das coisas que a gente ensina muito na formação de grupos que estão começando com palhaço é menos é mais, né? Tira essa maquiagem, a maquiagem tem que ser simples, que às vezes ela pode ser assustadora, né? Sim. Então o palhaço ele tem uma cara aqui meio de essa sobrancelha desalinhada, ele tá gostando e não está gostando muito, quer dizer, ele está esperando aí o próximo passo, e o palhaço, ele é isso, ele tem uma humanidade, né? O bom palhaço é aquele que ele é o ridículo, né? Ele se desconstrói para o outro crescer, né? Para o outro entender aquela humanidade. E muitas vezes a pessoa que tem medo de palhaço, às vezes ela teve uma experiência ruim com um palhaço. Sim. Que fez ela de escada, né? Ela pagou mico. E é isso que a gente morre de medo. Eu morro de medo. Quando o palhaço está chegando, eu falo, ai meu Deus, espero que não me coloque em situações difíceis. Constrangedoras, né? Ainda assim, a gente fica de entrar em evidência, né? Sim. Se o palhaço faz isso, ele tem que saber se você está afim, se você tem condições de ir adiante, e ele sabe. O bom palhaço, ele sabe a quem fazer o convite para fazer, por exemplo, uma interação. Né? O mau palhaço, ele quer sair virtuoso, então ele faz qualquer negócio para que ele saia bem na fita. Então é isso, eu trouxe esse palhaço aqui, que é
um cara bacana. Bem realista. Bem realista. Super realista. Mas faz muita gente rir, sim. Parece que ele tem uma cara de bobo, mas é assim mesmo. Ele tá com uma carinha de interrogação. E dentro, né, também do que a gente conversou, né, dentro do contexto de vocês, nós trouxemos um brinquedo que acreditamos que faz parte do dia a dia de vocês, que é aqui, ó, um kit de médico da Barbie, doutora. Olha. E você fique à vontade para poder abrir e poder explicar pra gente. Vou te puxar aqui. Eu acho que isso aqui é o grande, sei lá, o grande motor, né, do que a gente brinca que é o palhaço que brinca de ser médico, né? Ele Sim. finge Certo. que ele está lá brincando, né? Quer dizer, ele está tomando uma licença de brincar com aquilo que dói, que é sério, que é científico, que é a última verdade, Sim. que pode te levar para o próximo passo ou não. Então, é bem legal, né? Acho que todo mundo já brincou, né? Criança brincou de médico, Pode né? tirar, fica à Aqui tem vontade. um estetoscópio, por exemplo. O palhaço, muitas vezes eles têm um estetoscópio, mas eles brincam, por exemplo, o estetoscópio que eu já vi de palhaço. Era feito de desentupidor de pia, era feito de aquele desentupidor, sabe, de borracha marrom, é feito de chuveirinho, era feito das coisas mais assim, tinha isso, mas o resto, o escutador era totalmente diferente. Então é isso um pouquinho que o palhaço besterologista faz, ele olha para as realidades e atribui outras qualidades e outras funções, por exemplo, a seringa, né, que está associada ao quê? A dor, medo. Sim. O palhaço é um instrumento de, não sei se ele... que ele não solta. Na seringa, né, se você puxar o êmbolo com força, ele faz um barulho, faz toque. E isso é um instrumento musical, né? O Wellington ele faz uma palestra onde ele chama o público, dá uma seringa para cada um, enche uma luva cirúrgica e fica aqueles dedinhos e você pode tocar aquilo como uma harpa e faz uma orquestra com seringa e luvas cirúrgicas, né? Então ele faz essa brincadeira e sai som muito bacana. Então acho que é isso, é bem legal. Acho que todo mundo pode brincar com aquilo que parece que é coisa séria, né? Mas eu acho que nada melhor do que você brincar com aquilo que te aflige, né? Eu acho que é quebrar Bacana paradigmas, né? De certa forma. esse brinquedo tem tudo a ver conosco. Gente, muito, muito legal. E pensando assim, Luiz, quando a gente olha para o futuro, né? Líder social tem milhares de planos em mente, né? Não para nunca. Né? Quais são os projetos futuros que vocês têm? Tem algo que já pode contar para nós? Tem coisas assim bem concretas desse ano, né? A gente vai fazer. A gente tinha sempre uma ideia desde que eu entrei nos doutores, uma ideia que o Wellington tinha, que era parar um pouco, sair do hospital durante um tempo, uma semana, 5 dias, Sim. e ir para a sociedade para explicar, né, de maneira vivenciar o que acontece no hospital, né? Assim, para que você não tenha que ter o filho internado, Doutores da Alegria vai até você. Então a gente ia para grandes espaços culturais, a gente fez isso muitos anos. Na pandemia a gente tinha preparado o Festival Miolo Mole, que iria acontecer num grande parque aqui em São Paulo, que seria um encontro de pais e filhos para um piquenique e apreciação de números, de shows, de banda e tudo mais. Esse ano a gente vai fazer, no segundo semestre, esse festival ao vivo, ainda o local ainda não está definido, mas a gente vai fazer isso em São Paulo. E do ponto de vista, vamos dizer, de sustentabilidade, né, de garantir que Doutores esteja atento, né, às demandas aí da sociedade, nesse campo da saúde pública, a gente vai fazer novamente uma conferência de busca de futuro, uma conferência que a gente fez há 12 anos atrás, onde a gente convida, obviamente, todo o público envolvido, a equipe técnica, os artistas, pacientes, ex-pacientes, profissionais de saúde, apoiadores, para alguns dias conversar e falar assim, é pertinente o que a gente está fazendo? Quais são os desafios da saúde? Né? Então a gente sabe que existem desafios ligados à faixa etária, né? A população envelhecendo, a questão da saúde mental é um grande tema, né? Inclusive para a juventude, né? A questão das cidades, né? A questão das pessoas em situação de rua. Então a gente deve tratar desses assuntos e reordenar
o trabalho de doutores, mas sempre a partir da onde tudo acontece, que é o hospital, né? Então a gente entende que o hospital, aquele encontro ali com o profissional de saúde, a família, ele gera conteúdos que são, quando tratados, viram publicações, viram cursos, viram espetáculos. Sim. A gente está sempre no teatro, nas 3 unidades, a cada 2 anos, mais ou menos, a gente produz um novo espetáculo em cada unidade. Isso faz com que o público se beneficie, aquele público que não está no hospital, ou muitas vezes a gente encontra ex-pacientes, pacientes que viraram médicos. É muito comum a gente encontrar pacientes que a gente teve que hoje são médicos e que cuidam de câncer, né? São oncologistas. Né? Por exemplo, aqui a gente tem uma publicação que a gente vai lançar, que é um livro, uma coletânea conta-causos, né? Ele foi ilustrada por uma artista de Recife, né, a Simone Mendes, e foi organizado pelo elenco de Recife. Na verdade, tem até uma coisa aqui, ó, nem todo acontecimento cabe numa história, mas aqui nesses contos, o que se viveu virou memória. Então, aqui é muito importante, a gente estimula que o palhaço, a dupla de palhaço, todo mês faça um relatório nessa perspectiva de contar sobre esses encontros, o que aconteceu nesses encontros. E esses encontros, eles viram esquetes, eles viram peça de teatro. A gente tem uma peça que vai voltar em cartaz esse ano, que é Aquele Momento em que é um relato de artistas como pessoa física, mas como palhaço, como é que esses 2 lugares não se desmembram, né? Estão sempre juntos. E tem a experiência também de um espetáculo que vai vir para esse festival, que chama O Médico é o Monstro, que é também contando um pouquinho dessa importância do profissional de saúde e dessa quem é essa figura, né, infalível, e qual é o peso que esse profissional tem também de ser infalível. Exato. Incrível. Nós, inclusive, recebemos a nossa versão. Queremos agradecer aqui a todo o time do Dr. Obrigada por esse presente super especial. Estou ansiosíssima. Sim, para que conhecemos, né, de fato, todas essas histórias. Afinal, são muitos anos aí de doutores. E para você também, papai, mamãe, enfim, que tem acompanhado o nosso papo e viu, né, também, olha como é incrível, né, esse brinquedo específico que a gente trouxe, que faz parte do dia a dia de vocês, que é esse kit da Barbie Doutora, é numa linha de faz de conta, e de fato é aquilo que é realizado juntamente com os palhaços. Então vocês viram aqui, ó, tem caixinha de curativo que, como nós aprendemos, pode ser transformado em outra coisa. Um estetoscópio também, que já virou um outro recurso. Então é muito legal quando a gente consegue ver cada um desses itens. E eu acho que a criança em si também faz isso, né? A criança tem essa facilidade de, quando você brinca com ela, ela também transformar, né, aquela brincadeira em um momento completamente diferente. Eu acho engraçado até porque criança, às vezes você se empolga muito para dar um presente para ela, mas na verdade às vezes ela acaba brincando e interagindo muito mais com a caixa. Com coisas que você não pode imaginar. E o palhaço é bem interessante, né? Ele se associa muito à criança, que talvez seja aquilo que a gente vai perdendo, né? Quando a gente vai virando adulto, a gente perde essa capacidade de por que não pensar diferente, né? Por que não atribuir significados para as coisas diferentes. Então quer dizer que o palhaço não quer dizer um adulto infantilizado, mas é alguém que se conecta com esse mundo de possibilidades, né? Que esse mundo onde mais coisas ainda são permitidas, né? O que acho que é o mundo da criança. Sim, nossa, demais, né, Esther? Nossa, tô apaixonada. Eu também, feliz demais por aprender muito através desse papo. E eu gostaria de saber, Luiz, se você pudesse deixar um recado especial para todos que estão nos acompanhando hoje, o que você deixaria como uma mensagem? Eu não sei, eu acho que, até porque a gente tem uma colega aqui também de outra organização, eu acho que a sociedade ela tem que apoiar as organizações não governamentais, as organizações da sociedade civil, né? As OSCs, na verdade, que é o termo correto hoje em dia. Porque, na verdade, desde a última Constituição, a Constituição de 88, as políticas públicas, elas não são mais da responsabilidade só do Estado, elas são do Estado e da sociedade. E a sociedade civil se organizando em formas de
de projetos, de organizações e associações, elas podem, com mais facilidade do que o Estado, testar soluções, estratégias e que possam virar políticas públicas. De uma certa forma, doutores, na sua simples intenção, primeiro vamos entrar, vamos ver o que vai acontecer, a gente conseguiu disseminar um conceito muito importante, que a arte ela pode ser coadjuvante da saúde, ela é importante nos processos onde nos processos difíceis, né, que é a questão da hospitalização, mas eles podem estar em vários outros lugares. Então o que eu peço assim, é que apoiem as organizações, apoiem Doutores da Alegria, apoiem todas as organizações que estão ao seu alcance, elas precisam de recurso, né? Muitas vezes a gente acha que eu pago imposto, obviamente pago imposto, infelizmente os impostos não dão conta, né? Eles não são bem aplicados, não dão contas de um bem-estar social que a gente quer, né, para o nosso povo, para a nossa nação. E as organizações, elas estão aí. Então, eu acho que eu faço esse chamado, assim, pense em se engajar numa causa, em mais de uma causa, pense em se engajar com ação de voluntariado e ação também de doação, ela é muito importante, ela não é menos importante do que alguém que se engaja ali e vai com a mão na massa. A essência da doação em si, né? Seja de recursos, seja de tempo, o doar em si é a grande virtude. E querendo ou não, hoje as organizações em si vêm para suprir essa falta que muitas das vezes o governo não consegue. Então, a gente consegue, além de suprir, muitas das vezes potencializar, mas precisa de recursos. Então, a mensagem do Luiz é a minha. Exatamente. E a gente sabe que o Brasil ainda está engateando nessa cultura da doação, né? Doação em todos os sentidos, como você falou, né? Diferente de outros países aí. Porque o brasileiro é muito solidário, haja visto nas catástrofes, né, que a gente teve, por exemplo, ano passado, a questão da chuva, aqui na Serra, na Serra do Mar, em São Paulo, na região serrana do Rio, a quantidade de mobilização, né, e mesmo na pandemia. Mas essas mobilizações, elas são importantes, mas elas precisam ser contínuas também. É isso que essa cultura de doação está apontando, que a gente precisa realmente se engajar, porque o engajar não é só de uma mão, né? Eu dou o dinheiro e confio no que eles estão fazendo. A organização, ela te traz um sentido, ela te traz informações, ela é experta naquele diagnóstico. Né? Exatamente, ela tem que ser transparente, ela tem que te envolver, mas ela vai te trazer informações que provavelmente você não tem, né? E que isso vai impactar a sua vida também. É isso mesmo. Com certeza, olha... Que aula, meus amigos! Né, Esther? Que aula, que momento especial. E assim, eu quero agradecer, Luiz, de todo o coração, em nome da TOI, em nome do Grupo Barão, ter a sua participação aqui com a gente. Hoje foi extremamente especial, esclarecedor, né? Então, o recado que ficou de fato para que possam ter cada vez mais esse coração doador, mas não é só o coração, é através das ações. Eu acho que esse ponto que você pegou é o principal, de ter essa continuidade, né? Porque para, de fato, criar uma conexão e ver resultados com tantas histórias, é porque foi algo contínuo, a longo prazo, né? Não foi um instante apenas ali, mas as crianças, eu acho que até essa abertura que vocês tiveram das crianças, de sempre estar com os palhaços, foi porque foi algo contínuo, não se tornou mais uma pessoa que passou pelo quarto para tentar animar o meu dia, não, é algo muito maior. E assim, Esther, e aí, que você achou de hoje? Um prazer. Vou voltar mais vezes, inclusive já tô me convidando. Isso aí! Gente, obrigada, Toy Mania, pelo convite, obrigada, Aline, é um prazer ter a Toy Mania como parceiro, mas principalmente a aula que foi ouvir Luiz. A Doutores da Alegria é uma referência para grandes organizações que querem realmente se embasar. A gente já carrega isso. O Chique tem 10 anos, mas vocês têm uma jornada muito mais extensa do que a nossa, né? Nós temos sempre muito o que aprender. Foi uma honra para mim. Obrigada, Luiz, por todo o ensinamento. Obrigada, Aline. Vamos juntos. Eu que quero agradecer, viu? Esther, Aline, a Toy Mania. Foi muito bom estar aqui, né? Me senti muito bem. E vamos em frente, tem muita coisa para fazer. Com certeza, tem mais ações em conjunto, seja com Chicas Solidários, seja com Doutores da Alegria. Sim. E realmente ficou aí essa mensagem. Espero que você esteja refletindo como eu. E
mais uma vez. Infelizmente, nos despedimos, mas somente por este episódio. Eu espero vocês, Toy Maníacos, para o próximo episódio que teremos dessa nossa segunda temporada, que está incrível, com mais convidados. Um beijo e até a próxima. Tchauzinho. Tchau, tchau. Pensou brinquedo? Pensou Toy Mania.